Irmãos, a paz. O Salmo 126, versículo 1, diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Aliás, esse é o texto básico da nossa meditação hoje, Salmo 126. E ele vai nos falar do Deus que restaura. E esse é o tema também da nossa meditação. O Deus que restaura. Deus quer restaurar a tua sorte. Nós precisamos de uma grande restauração. O nosso país está vivendo uma crise muito grave. E quando sairmos dessa crise, o país precisará ser restaurado. Não só o país, mas também muitas igrejas, muitos lares e muitas pessoas. Esse texto narra um dos mais lindos episódios da história do povo de Israel. Quando o povo voltou do cativeiro depois de 70 anos, Deus agiu na vida daquele povo e restaurou não apenas a cidade de Jerusalém, mas toda a vida espiritual do povo de Israel. E então o salmista vai compor esse lindo salmo, inspirado pelo Espírito Santo, mas também tendo aquela visão de um povo restaurado. Deus quer restaurar. Quando o Senhor restaura a situação mais adversa. O Senhor é capaz de restaurar uma pessoa, um país, numa situação difícil ou até impossível de ser restaurada. Observe bem que ele fala aqui: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O Negueb era um deserto, ou é um deserto, extremamente árido, ali no sul da Judéia. E ele fala de uma restauração nesse deserto. Ele fala de pessoas semeando e colhendo naquele deserto. Ora, Deus pode transformar um deserto num pomar, num jardim. É o que nós vemos também no livro do profeta Isaías. Até que eu derrame o meu espírito lá do alto, então o deserto se transformará em um pomar e o pomar será tido por bosque. Deus pode restaurar a sua vida, por mais adversa que ela seja, por mais problemas que você tenha, Deus pode restaurar a sua vida. Eu não sei como tem sido a sua vida. Provavelmente tem sido uma vida difícil. Não sei como está o seu casamento, não sei como está a sua família, não sei como estão os seus filhos, não sei como está a sua vida espiritual, o seu ânimo, não sei se você está tomado pela depressão, pelo estresse, pela angústia, pela ansiedade. Mas o Senhor quer restaurar a sua sorte, como restaurou a sorte de Sião, como restaurou o povo de Israel. Deus restaura. Deus quer restaurar a sua vida. Por isso, não desista, não desanime. Sim, corra atrás, busque os seus sonhos, os seus desejos, trace projetos. Deus quer restaurar a sua vida. Por mais adversa que seja a sua situação, não desista. Trabalhe, lute. Observe bem o que o salmista diz, que o povo de Israel semeou ainda que com lágrimas, mas semeou, ou seja, semear significa trabalhar. O sábio vai dizer: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. E lançar o pão sobre as águas é sair ao trabalho.
saia à luta, saia e semeie, por mais adversa que seja a sua situação. Não desanime, não deixe de ter esperança. E aí nós lembramos no livro de Lamentações de Jeremias, depois daquele grande exílio, nós podemos ver que Nabucodonosor, ele invade a cidade de Jerusalém e destrói toda a cidade. E Jeremias, ele começa a lamentar, começa a ver a situação lamentável e desesperadora do povo. De repente Deus o visita e diz assim: quero trazer à memória aquele que pode te dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não termos sido consumidos, porque elas se renovam a cada manhã e elas não têm fim. Deus, no clímax da angústia de Jeremias, Deus, no momento mais depressivo do seu povo, vai dizer que o seu povo tem que ter esperança e esperar nas misericórdias do Senhor. E essa palavra para você que já desanimou, já entregou os seus pontos, não desista, mas saia à luta e continue esperando pelo Deus que restaura. Semeie. Deus quer restaurar. Deus restaura a vida daqueles que semeiam, daqueles que lançam a boa semente. Aqui ele vai dizer: os que com lágrimas semeiam. O que Deus quer de você? Deus quer que você semeie. Semeie o quê? A boa semente. E qual é a boa semente? A palavra de Deus. Sabe por que muitas pessoas estão com a vida em ruína? Sabe por que muitas empresas estão arrasadas? Sabe por que muitas nações estão em decadência? Sabe por que muitas instituições estão falidas? Porque elas não semeiam o bem, não semeiam a boa palavra. E a Bíblia vai dizer o seguinte: tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Quem semear o joio da discórdia, do pessimismo, da depressão, da angústia, vai colher o mesmo. Mas quem semear a boa palavra, vai colher bênçãos. Qual é a semente que o povo deve semear para ter a sua vida restaurada? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma palavra que aviva, porque ela é a palavra da vida. A palavra de Deus é a luz, porque ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Às vezes você fica falando: mas esse pastor nosso, ele não conta historinhas engraçadas, ele não faz umas gracinhas, ele só fica falando de Bíblia, Bíblia, Bíblia. Ora, irmão, quem me conhece sabe que eu sempre fui engraçadinho, desde o jardim da infância até no seminário. Lá nas reuniões do presbitério eu sou o palhaço lá da turma. Mas, quando é para falar da palavra de Deus, eu não gosto de falar de gracinhas e nem gosto também de ficar contando historinhas. Por quê? Porque, por mais engraçada que sejam as historinhas, elas não vão edificar a sua vida. Também eu não sou aquele pastor milagreiro que fica trazendo emoções vazias e evasivas. Porque o que vai sustentar você, o que vai restaurar a tua casa, não é piadinha, não é historinha, mas é a boa palavra de Deus. Por isso, se você quer ter a sua vida restaurada, semeie no seu coração, semeie no seu lar, semeie na sua vida a boa palavra. As escrituras sagradas, elas têm palavras de vida eterna, elas dão ânimo, elas te levantam no momento da angústia, elas te tiram da depressão, te tiram da ansiedade. O que você deve semear? A palavra de Deus. Se alimente da palavra, porque foi através da palavra que Josias, quando achou o livro da lei no templo, ele realizou a maior reforma de Israel. Foi quando Lutero abriu aquela velha Bíblia empoeirada, lá na catedral, onde ele estava, e leu a palavra, é que ele pôde realizar a grande reforma protestante.
E assim Deus quer restaurar a sua vida através da boa semente, a palavra de Deus. Semeie a palavra, mesmo com lágrimas, e você vai colher bênçãos. Deus quer restaurar a sua casa, Deus quer restaurar a sua vida. Semeie com oração. Olha a oração do salmista aqui: restaura, Senhor, a nossa sorte. Você quer mudança na sua vida? Então ore. Você quer uma restauração verdadeira? Ore. A oração é a chave da bênção. Se você quer que as janelas do céu se abram para você, então tem a chave, e a chave é a oração. A oração abre portas, a oração acalma as feras. Não foi o que Deus fez ali na cova com Daniel, homem que orava 3 vezes ao dia? A oração derruba as muralhas. Quando o povo de Deus gritou com grande grito, as muralhas de Jericó caíram. A oração restaura o lar. Lembra daquela mulher sírio-fenícia que foi buscar em Jesus a solução, e ela clamou e a sua filha foi restaurada. A oração, ela põe o inimigo para correr. A oração treme as bases, treme as estruturas do mundo. Não foi o que aconteceu quando a igreja esteve reunida em oração, lá no livro dos Atos dos Apóstolos? Tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. A oração coloca o inferno em quarentena e lockdown. A oração sufoca os demônios. A oração é uma chicotada em Satanás. Ore, e a oração é eficaz. Ore, por mais adversa que seja a sua situação, e a sua vida será restaurada. Porque quando o povo ora, Deus age. Quando o povo dobra os joelhos, Deus põe a mão e levanta. Se você está caído, se você está prostrado, a sua prece será atendida desde que você clame com sinceridade de coração. Ore e a tua vida será restaurada. Sim, semeie com fé. Deus quer restaurar a sua vida, mas você tem que semear com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Olha como aquele povo semeou com lágrimas, mas semeou com confiança. Quem semeia no deserto tem que semear com fé. Não olhe para o tamanho do teu problema. Olhe para aquele que pode solucionar todos eles. Não olhe para o teu deserto. Olhe para aquele que pode transformar o seu deserto num jardim regado, num manancial cujas águas jamais faltam. Não olhe para esse coronavírus. Olhe para o Deus que é capaz de fazer grandes coisas. Por isso tenha fé. O autor de Hebreus vai falar no final do capítulo 11, depois de tecer uma série de heróis da fé, homens como Abraão, que orou e teve fé, e isso lhe foi imputado por justiça. Ele teve um filho aos 100 anos de idade, e depois ele fala lá de Isaac, Jacó, Moisés, homens que realizaram grandes coisas. E ele diz no final lá, me falta tempo para falar de tantos. E realmente, se nós ficássemos aqui falando daqueles homens que alcançaram as bênçãos através da fé, nós vamos ficar aqui gravando 1 milhão de vídeos. E ainda não teremos falado de todos, nem da metade deles. Mas ele fala no final, depois de rodear através de grande nuvem de testemunhas,
devemos desembaraçar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Há uma nuvem de testemunhas, e nuvem é sinal de chuvas de bênçãos. Aquele que crê, ele vai receber a restauração, ele vai receber as bênçãos de Deus. Não olhe para as nuvens de coronavírus. Não olhe para aqueles que são nuvens de pessimismo, só espalham, só semeiam, só fazem chover adversidades. Mas olhe para aquele que pode te dar chuvas de bênçãos. E olhe firmemente para ele, porque ele vai te dar a certeza de que você vai alcançar o que você está esperando tanto, mesmo que você não veja, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Por isso, semeie com fé, porque o Senhor quer restaurar a sua vida e o Senhor quer fazer na sua vida grandes coisas. É o que o salmista vai dizer nesse texto. O que ele diz? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. E ele vai dizer depois: quem semeia chorando vai colher com júbilo. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo seus feixes, trazendo o fruto do seu trabalho. E o salmista sabia o que estava dizendo, porque ele vai falar do que Deus fez na vida do povo de Israel, quando esse povo voltou do cativeiro. Quando o povo voltou do cativeiro 70 anos depois do exílio, o país estava arrasado, as muralhas que guardavam a cidade de Jerusalém estavam destruídas, o templo estava caído, derrubado, a cidade toda estava destruída, mas Deus mobilizou o povo, Deus agiu através dos profetas que incentivavam o povo a restaurar aquele país, e o país foi completamente restaurado e reconstruído. Nós lembramos também do próprio povo de Israel depois da Segunda Guerra Mundial. Hitler arrasou aquele povo que já era peregrino peregrino lá na Europa. 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração. Mas depois do final da Segunda Guerra, nós podemos observar que aquele povo de Israel, que peregrinava pela Europa durante tantos e tantos anos, volta para a sua terra, volta para a Palestina. E em menos de 80 anos, ou 70 e poucos anos, porque isso se deu em 1948, quando o Estado de Israel foi restaurado, aquele povo, o povo de Deus, o povo judeu, transformou aquela terra árida numa das maiores potências do mundo, a saber, a nação de Israel. Porque Deus agiu. E a mesma coisa Deus pode fazer na tua vida. Eu não sei que problema você está enfrentando, eu não sei que situação você está passando, mas Deus quer restaurar a sua sorte. E quando Deus fizer isso, você vai ficar como quem sonha. Mas você não vai apenas sonhar, você nem vai sonhar, porque todos os seus sonhos, todos os seus projetos, ainda que você pense que sejam inalcançáveis para você, vão se realizar, vão se concretizar. Sabe por que o povo de Deus não apenas sonha e nem vive de sonhos? Porque quando Deus age, os sonhos mais inatingíveis, os sonhos mais impossíveis se tornam uma realidade na vida deles. Foi o que aconteceu aqui. E é o que o salmista vai dizer, não tendo palavras para expressar o que Deus fez na vida do seu povo,
ele diz essas palavras. E assim vai acontecer na sua vida. Se você deixar Deus agir na sua vida, se você tiver esperança, se você clamar, se você tiver fé, se você semear a boa semente, você vai ver a sua vida espiritual restaurada. Você vai ver o seu casamento restaurado. Você vai ver a sua igreja reavivada. Você vai ver grandes coisas. E é o que diz o próprio Salmo. E para nós concluirmos, Deus quer restaurar para que a sua vida sirva de testemunho para os povos. O que o salmista vai dizer nesse texto? Então, entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por esse povo. Sim, quando Deus restaura, Ele restaura para que o povo de Deus possa testemunhar àqueles que ainda não conhecem esse Deus, o que Deus tem feito. Deus vai fazer grandes coisas da sua vida. Deus tem grandes bênçãos para você. E quando isso acontecer, quando Deus restaurar a sua casa, quando Deus restaurar a sua vida, quando Deus restaurar o seu negócio, quando Deus fizer grandes coisas na sua vida, você vai contar para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, para os seus parentes. E mesmo que você não conte, apenas mostre através da sua vida, as pessoas vão dizer: esse é um servo de Deus, porque Deus tem feito grandes coisas. Assim como aconteceu com a nação de Israel. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, não se desespere. Não caia em depressão, mas busque o Deus que pode restaurar a sua sorte. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.